Saudações a todos. Eu queria cumprimentar especialmente os organizadores deste Congresso Internacional por nos permitirem regressar a este livro fundamental e de leituras inesgotáveis. A proposta que eu vos trago hoje é a leitura dos Lusíadas como um espelho de príncipes. Ainda recentemente, num amplo dossiê sobre os 450 anos de publicação dos Lusíadas, saído no Jornal de Letras, que eu aqui tenho, o notável poeta e camoniano Nuno Judice dava voz à opinião que mais vezes vemos expressa, a de que, cito, a repetida dedicatória do canto 10º a Dom Sebastião parece ter sido introduzida só com o efeito de conseguir as boas graças do novo rei, que pouco ou nada lhe dará. Fim de citação. Ora, ao contrário dos que consideram as dedicatórias dos Lusíadas o mero cumprimento de uma convenção de género épico, ou pelo menos o aceno a um eventual mecenato, e que têm por isso alguma dificuldade em compaginar essa atitude com o retrato que eu, aliás, enquanto biógrafa, subscrevo, de um Camões orgulhoso, ciente do seu valor como homem e como poeta, crítico das vassalagens ao poder, penso que as mesmas obedecem a outras razões. Nem o facto de que já não se duvida de que Camões intentava continuar a epopeia, o que o canto 10º e os próprios documentos de aprovação do livro sustentam, nem as condições de gestação do poema, resultante de uma escrita repartida por diferentes lugares e épocas da vida do seu autor, são incompatíveis com esta ideia. Durante o tempo em que Camões esteve preso na cadeia do Tronco, por agredir um funcionário da estrebaria real, celebraram-se os esponsais do príncipe Dom João com a sua prima Dona Joana, filha do imperador Carlos V. Libertado da cadeia do Tronco por Dom João III, Camões parte para a Índia, convicto de que o príncipe Dom João iria reinar como o quarto do seu nome. E é já em Goa que recebe as notícias trágicas da morte do seu jovem amigo Dom António de Noronha e da do príncipe herdeiro, juntamente com a notícia esperançosa de que Dona Joana, poucos dias depois de enviuvar, tinha dado à luz um filho. Assim, não surpreende que na écloga escrita em memória de Dom António e do príncipe, écloga que na carta a um amigo enviada da Índia o poeta considera, cito, melhor que quantas fiz, Camões evoque já o penhor caríssimo que é o pequeno infante. Nessa écloga, recordo, enquanto um grupo de ninfas reunidas junto de um triste sepulcro pranteia o malogrado príncipe, outras, em ricos panos mais avante, envolvem brandamente um novo infante. A este, que é Dom Sebastião, se for conservado do destino, as estrelas benignas prometendo lhe estão o largo pasto da Ampelusa, isto é, conquistas militares no norte da África. Desde esta écloga, escrita em 1554, até ao regresso de Camões ao reino, uma década e meia depois, não devem ter deixado de chegar ao Oriente ecos das intrigas políticas e religiosas que fervilhavam à volta da criança coroada, os conflitos que opunham os regentes, Dona Catarina, viúva de Dom João III, e o seu cunhado, o cardeal Dom Henrique, ou mais exatamente os partidários de um e de outro, o que teria feito crescer no nosso poeta a preocupação com a formação da bem-nascida segurança da lusitana antiga liberdade. Mas talvez só em Lisboa tenha Camões escolhido informações mais concretas e atualizadas sobre o contexto que rodeava o jovem rei, o que lhe terá dado uma motivação adicional para o término dos Lusíadas. Já depois da publicação da epopeia camoniana, mais exatamente em fevereiro de 1574, o Papa Gregório III presenteou Dom Sebastião com uma relíquia do santo do seu nome, uma das setas que teriam trespassado o mártir. A homenagem ecoou pela nação, tendo Pedro de Andrade Caminha, por exemplo, celebrado o feito no epigrama. Também Camões compôs umas oitavas, nas quais retomou epítetos aplicados ao rei no seu poema épico, como segurança da nossa liberdade ou de grandes bens, certíssima esperança. Jogando com o simbolismo da relíquia, Camões exalta o rei com o presságio de grandes vitórias sobre os mouros. E cito, que as vossas setas são, na justa guerra, agudas, e entrarão por derradeiro nos peitos que inimigos são do rei.
E termina apelando à benignidade do monarca e pedindo, se não galardão, pelo menos favor da Régia Majestade. Assim, pode não ser, e é muito provável que não seja, de Camões a célebre apóstrofe Pátria, morro contigo, mas que Camões pensou em Dom Sebastião até ao final da sua existência como rei, disso não podemos duvidar. Sem falar do recentíssimo livro Oficina de Camões, Apontamentos sobre os Lusíadas, da autoria de José Augusto Cardoso Bernardes, investigador cujos trabalhos vão ao encontro da abordagem que aqui proponho e de que só tomei conhecimento há poucos dias, o livro foi publicado agora em fevereiro deste ano. As sucessivas leituras que tenho feito da epopeia camoniana fizeram-me reparar na omnipresença da figura de Dom Sebastião. Vítor Aguiar e Silva, o grande camonista, já me advertira, e cito: a presença de Dom Sebastião nos Lusíadas é avassaladora. Ele não é apenas o dedicatário do poema, ele é o rei, o herói predestinado para quem a epopeia foi escrita, com quem o poeta fala, a quem aconselha, a quem interpela e para quem apela. Ele é o herdeiro e a culminação da história do povo português. Fim de citação. Essa presença impõe-se desde a dedicatória do canto I. Ao contrário do que sucede com a proposição e a invocação às musas, a dedicatória no corpo da epopeia não se encontra contemplada nos mais influentes tratados de poética que abordam o género. Também não está presente nos modelos épicos seguidos pelo nosso poeta, nomeadamente a Eneida ou os Orlandos italianos, o Enamorado e o Furioso. O sucesso do segundo Cerco de Dio, de Jerónimo Corte Real, publicado em 1574, ostenta uma dedicatória a Dom Sebastião, sim, mas em forma de paratexto, ocupando uma posição externa ao poema. Não sendo, pois, a dedicatória no interior do poema uma formalidade obrigatória do género épico, ela surge nos Lusíadas de uma opção deliberada do autor, o que, no mínimo, nos obriga a olhar para ela. Foi o que tentei fazer, reparando desde logo em dois aspectos. As estâncias do canto I, dedicadas a Dom Sebastião, não são meros versos em que Camões se dirige a um mecenas para solicitar o seu apoio. Por outro lado, ainda que a primeira parte cumpra a função tradicional da laudatio, esses versos são demasiado extensos para que o conjunto se trate de um mero encômio. A dedicatória é assim a interpelação direta de um destinatário convocado para o próprio corpo do poema, a quem se oferece como exemplo uma galeria de heróis, reis, cavaleiros, navegadores, vice-reis. Em vós, diz o poeta, dirigindo-se a Dom Sebastião, esperam ver-se renovada sua memória e obras valerosas. Os Lusíadas parecem, pois, ser, desde o início, um work in progress. O poeta vai celebrar aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando. E nessa galeria em aberto, o jovem rei está convidado a integrar-se, cabendo-lhe continuar a conquistar de África as terras e do Oriente os mares. Com essa ação continuadora, digna dos seus ancestrais, também o jovem rei será um dia lembrado num nunca ouvido canto a que o próprio Luís de Camões se propõe dar voz. Dom Sebastião é, pois, o tenro e novo ramo florescente de uma linhagem favorecida desde o milagre do Ourique, o herdeiro de um passado glorioso e o herói de um futuro que se entreabre e que o poeta lhe faz antever e desejar. Entre uma coisa e outra, o jovem rei necessita de conselhos, de modelos de comportamento, de paradigmas de qualidades e virtudes. Quem estaria em condições de lhes fornecer? Não seguramente os conselheiros aduladores, hipócritas, ambiciosos, que pululavam entre os ministros da corte e os membros da Companhia de Jesus e que Camões denuncia com veemência no seu canto. Mas alguém dominado por amor da pátria, não movido de prémio vil, mas alto e quase eterno. Alguém com honesto estudo e longa experiência misturados. Alguém, braço às armas feito, mente às musas dada. E quem poderiam ser esses modelos, erguidos diante do monarca? Todos aqueles reis, navegadores, heróis que os Lusíadas celebram. Um exemplo, ao mesmo tempo múltiplo e único, divulgado em versos numerosos, de amor dos feitos pátrios valerosos. Quando afirmei no título desta comunicação que os Lusíadas são um espelho de príncipes, não quero certamente dizer que Camões compôs um verdadeiro tratado pedagógico
entroncando na tradição dos livros conhecidos como Specula Principis. Podemos sempre supor que o Parnaso, o livro de muita erudição, doutrina e filosofia no qual, segundo Diogo do Couto, Camões trabalhava na ilha de Moçambique, já a meio caminho de regresso ao reino e que lhe teria sido entretanto furtado, pudesse conter alguma secção em prosa correspondente ao género. Mas são meras especulações, claro. Recordemos que os espelhos de príncipes, cuja raiz é anterior à Idade Moderna, eram tratados destinados a instruir os monarcas sobre certos aspectos da governação e práticas de comportamento, especialmente quando o príncipe que ascendia ao trono era jovem e inexperiente. Em Portugal, um dos primeiros escultores do género foi Frei Álvaro Paes, autor de um Speculum Regum, composto durante o tempo em que esteve à frente da Diocese de Silves e presente na biblioteca de Dom Duarte, o rei escritor que, por seu turno, no leal conselheiro, não se esquivou a tratar da prudência, justiça, temperança, fortaleza e as condições que pertencem ao bom conselheiro. Outro cultor quatrocentista do género foi Diogo Lopes Rebelo, autor de um De República Governanda per Regem, livro latino impresso em Paris e dedicado ao seu protetor, que entretanto ascendeu ao trono sob o nome de Dom Manuel I. Não interessa aqui, naturalmente, rastrear a evolução deste género literário no Portugal moderno, com as novas influências que chegaram com o Renascimento e o Humanismo, plasmadas em obras como O Relógio de Príncipes de António de Guevara ou o Libro Primero del Espejo del Príncipe Cristiano de Francisco de Monson, destinado ao malogrado príncipe Dom João, mas apenas assinalar a sua profusão na época em que viveu e escreveu Camões, que certamente conheceria alguns desses tratados. Os Lusíadas não são, volto a dizer, um espelho de príncipes no sentido estrito do termo, mas são, enquanto narrativa, fornecedora de um conjunto de episódios e retratos destinados a criar diante do jovem monarca português imagens para imitação, muitas, e outras para evitação, algumas, dinâmicas opostas que podem até confluir no interior da mesma personagem, como sucede, por exemplo, nas 36 estâncias do canto terceiro consagradas ao reinado de Dom Afonso IV. Na verdade, Dom Afonso IV, acolhendo a súplica da formosíssima Maria e decidindo participar na Batalha do Salado, é um exemplo de guerra justa e de generosidade para com uma dama. Em contraste, o mesmo Afonso IV, recusando o pedido de Inês de Castro, mãe dos seus netos, para que lhe comute a pena de morte em desterro extremo na Sítia Fria ou lá na Líbia Ardente, é um exemplo censurável de inclemência e de desrespeito pelos valores da cavalaria. O canto em som alto e sublimado dos conquistadores e navegadores que partiram de Portugal para desvendar novas terras e novos reinos, a evocação dos reis que dilataram o império e espalharam a fé cristã pela África e pela Ásia, erguidos como exemplo do jovem rei, são por certo o aspecto da epopeia camoniana em que surge mais evidência a sua ligação didática aos espelhos dos príncipes. Último elo da linhagem de reis portugueses, herdeiro de um império dilatado, enviado por Deus para espalhar a fé cristã, Dom Sebastião está predestinado a dar parte de Deus ao mundo, entenda-se, o Deus cristão, subjugando o inimigo que está claramente explícito em termos que hoje nos chocam, mas que são adequados à mundividência de um indivíduo como Camões, vivendo no seu contexto. O torpe cavaleiro ismaelita, o mouro frio, o bárbaro gentio. Colocando Dom Sebastião na senda de um passado factual, o poeta responsabiliza-o como continuador desse mesmo passado, oferecendo-lhe como espelho figuras heroicas que cabe ao jovem monarca imitar. Com a narrativa dos seus feitos exemplares, que ademais são verdadeiros e não vãs façanhas fantásticas, fingidas, mentirosas, como o poeta sublinha para e passo, convencerá o jovem rei da excelência de governar sobre a forte gente de Luso. E assim a epopeia camoniana vai apresentando a Dom Sebastião, encarnada nas personagens da epopeia, as virtudes essenciais ao exercício do poder: coragem, gravidade, prudência, sabedoria, magnanimidade. Todas as passagens dos Lusíadas ganham, a meu ver, em serem lidas também a esta luz, a de se destinarem certamente aos leitores coevos, mas também e principalmente ao rei.
Cada passagem do poema, cada realce e também cada omissão surgem subordinados ao desígnio de tocar e elucidar o destinatário eleito. Aqui tenho espaço apenas para falar de uma das faces deste espelho, o talvez inesperado, mas célebre episódio da Ilha dos Amores. No canto nono da epopeia, já quando do regresso das naus de Vasco da Gama a Portugal, Camões criou a ficção da Ilha dos Amores, o locus amenos e eróticos mais célebre da literatura portuguesa, a ilha de claras fontes e límpidas, formosos outeiros, arvoredo gentil, povoada de belas ninfas que não se esquivam aos marinheiros, senão para lhes espicaçar o desejo e tornar mais ardente o prazer da conquista. Nessa ilha, Vênus, por intermédio de Tétis, assegura aos nautas todas as recompensas que podem premiar as grandes aventuras que descerram os mistérios do planeta. A maior, sublinharam os exegetas de Camões ao longo de 5 séculos, é sobretudo intelectual, quando Tétis, no final do episódio, abre aos nautas lusos a visão espantosa da grande máquina do mundo e as perspectivas do futuro glorioso de Portugal. Porém, antes desse ápice intelectual, Camões detém-se, e de que maneira, na descrição da primeira satisfação concedida aos marinheiros portugueses, a dos apetites dos sentidos, com humildes refrescos e manjares, com vinhos odoríferos e rosas, mas com o amor, sobretudo, das ninfas formosas deitadas em formosos leitos. Na Ilha dos Amores, até as flores e os frutos convidam à sensualidade. A fresca rosa tem a mesma cor que as faces da donzela enrubescida, e a laranjeira a dos cabelos de Dafne. O orvalho pousado sobre as pétalas das açucenas lembra lágrimas vertidas sobre um rosto. Os limões aromáticos imitam virgínias tetas. As romãs abertas são vermelhas e carnais, etc, etc. E é este cenário que Camões põe diante de um jovem que, segundo todas as crónicas, prezava demasiado a sua castidade, desprezava o convívio com as mulheres e enjeitava qualquer plano matrimonial que lhe fosse proposto. E Camões fazia-o, não principalmente porque um homem como ele estranhasse um jovem que rejeitava os prazeres carnais, ainda que eu acredite que sim, que isso o chocasse, mas porque Dom Sebastião era rei, e um rei, além de constituir um modelo de qualidades e virtudes, tinha sobre todos um dever sagrado, o de assegurar descendência. Foi Faria e Sousa, o primeiro grande comentarista dos Lusíadas, a identificar na personagem mitológica de Acteon, obcecado com os prazeres da caça, fugindo da bela forma humana da deusa que o amava para seguir um feio animal fero, a pessoa do rei Dom Sebastião, que se dava, dizem os contemporâneos, de forma imoderada à caça, correndo o risco, como por vezes timidamente o alertavam, de prejudicar a saúde e descuidar-se daquilo que seria normal na sua idade e imperativo para um rei, casar e gerar herdeiros. Nos seus comentários, Faria e Sousa quase se espantava por Camões não ter sido castigado com esta referência, o que atribui ao facto dos primeiros leitores de Epopeia não terem percebido as insinuações dirigidas ao monarca. Sim, eu creio que o episódio da Ilha dos Amores é concebido para denunciar o pouco interesse do rei no belo sexo e para lhe tentar demonstrar, de forma sugestiva, poética e sedutora, que o problema da sucessão para um monarca era primordial. Em conclusão, muitas outras passagens da epopeia, quando não todas, como disse, mereciam ser lidas à luz da premissa de que parti, a de que os Lusíadas, independentemente da riqueza de sentidos que engendram, e que por isso, 5 anos depois da sua publicação, ainda dão inumeráveis linhas de leitura, como neste congresso se vê, são também, à sua maneira, um espelho de conselhos e orientações para Dom Sebastião. Alcançou Camões os seus intentos? No que diz respeito à exortação final para que o rei abrace o espírito de cruzada e retome o projeto africano, à primeira vista parece que sim. Habituamos, aliás, a ver na posição de Camões uma ingenuidade política terrível, ainda que Maria Augusta Lima Cruz, a mais recente biógrafa de Dom Sebastião, tenha vindo em socorro da posição do nosso épico ao traçar um quadro integrador da situação do reino, tendo em conta a instabilidade que se vivia nos territórios magrebinos,
assim desfazendo em parte a ideia, porventura excessiva, de que a jornada de 1578 foi completamente suicidária e destituída de sentido geoestratégico. Enquanto biógrafa de Camões, não creio que estejamos a ser justos para com o nosso poeta ao propagar a sua imagem de profeta imponderado. Primeiro, não tenho a certeza de que Camões quisesse que o rei Dom Sebastião fosse, em pessoa, combater os infiéis no norte da África. Segundo, não tenho dúvidas de que não o aconselharia a partir sem antes assegurar descendência. Já sabemos que o jovem rei não o fez e já sabemos o que daí se seguiu. Muito obrigada e espero que tenham gostado. Aguardo as vossas questões e os vossos comentários. Muito obrigada.